Bom dia, meus amigos, aqui do canal Abraços Históricos, né? Nesse 1º de agosto de 2024, agosto, o mês do desgosto, né? Agosto é marcado, sim, por alguns acontecimentos, né? Um dos mais famosos no Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas, né? Mas o nome desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês chama-se E agora? E agora que nós vivemos sob uma ditadura judicial, né? Onde ser conservador, onde ser liberal, onde ser de direita, onde falar a verdade, onde apoiar pessoas e políticos de direita nos leva ao risco de sermos perseguidos, censurados, até mesmo processados e presos. Eu sou professor de história, já acompanhei algumas ditaduras, a ditadura de Vargas, de 37 a 45, que foi o Estado Novo, a ditadura militar, civil, católica e da imprensa, principalmente das organizações Globo, não é? Com o golpe de 1964. É um erro chamar isso de ditadura militar. Eu diria que os militares foram os últimos a chegarem e concretizar uma coisa que já era engendrada pela direita, pela imprensa, capitaneada pelas organizações Marinho, pela igreja, pela hierarquia da Igreja Católica e por boa parte da sociedade, né? Então, foi uma ditadura, mas não especificamente militar. Sim, quem sustentava essa ditadura militar era parte da elite, né? Principalmente a Rede Globo de televisão, responsável pelo sumiço e pela tortura de várias pessoas, né? Veja bem, o Brasil é saqueado há muito tempo. Ele é saqueado desde 1530, quando verdadeiramente começa a nossa colonização aqui com Martim Afonso de Souza. Em 50 anos devastaram um litoral inteiro de floresta da madeira chamada pau-brasil. Depois levaram açúcar, cachaça, diamantes, pedras preciosas, ouro, minérios, borracha. Então, nós sempre fomos saqueados. Houve o golpe da proclamação da República com Deodoro, depois Floriano, depois outro golpe articulado pela oligarquia cafeeira, que tem início com o 3º presidente, o senhor Prudente de Moraes. Depois o golpe de 30, que é chamado de Revolução. Depois a ditadura varguista de 37 a 45, né? E a ditadura militar, civil, católica e da Globo de 1964 a 1985. Né? Depois fizeram uma Constituição que lá no início o primeiro presidente, ou melhor, o vice-presidente que assume, José Sarney, porque Tancredo morreu, ele mesmo, José Sarney, já disse naquela época, é impossível qualquer presidente governar com essa Constituição. Né? E aí, para governar, os governos a posteriores de Sarney entraram no toma lá da cá, né? Mensalão, petrolão, etc, etc e tal. Eu não vou ficar aqui repetindo o que o Brasil já sabe, né? Prenderam o maior bandido da história brasileira, o senhor José Dirceu, prenderam toda a cúpula petista, prenderam, antes de prender, condenaram em 3 instâncias, né?
o sem dedo, né? E nesse vácuo ganha o maluco do Bolsonaro, que resolveu peitar o sistema, que resolveu dizer não, resolveu peitar a Globo. Só que sem preparo, ele não limpou o terreno. Qualquer pessoa, quando vai acampar, quem faz acampamento sabe disso. Ah, vamos arriar o acampamento aqui? Sim. A primeira providência é limpar o terreno, depois fazer uma fogueira. Ele arriou o acampamento sem limpar o terreno, no meio de cobras. Foi traído por generais, foi traído pelo seu vice-presidente, esse playboyzinho aí, o Moura. Não, o Mourão, playboy do Leblon, né? Joga futevôlei. Então, o Bolsonaro cometeu muitos erros, mas não importa. Importa que o Brasil estava decolando, né? A inflação diminuiu, o PIB aumentou, obras públicas foram concluídas, não houve corrupção, não houve roubo, ministérios técnicos, enxugamento da máquina, criação do Pix, né? Em relação à vacina, né? Fez tudo o que foi possível, muito embora essa vacina não exista garantias e comprovação científica. Todos nós sabemos que a saúde hoje é um puro comércio, não é? Os médicos se vendem, principalmente os que são ligados a laboratório. Anvisa, o que é Anvisa? O que é Anvisa? Há anos atrás mesmo, eu trabalhei com um amigo e ele era o representante de uma distribuidora de mel e produtos naturais no Rio de Janeiro. E nós não conseguimos colocar alguns itens no mercado justamente porque não tinha licença da Anvisa. Sabe como foi resolvido isso? Aqui, ó. E aprovou. Então, alguém acreditar na falida OMS, que é um órgão da ONU, acreditar na corrupta Anvisa, acreditar em grandes laboratórios, acreditar em vacinas sem pesquisa e sem comprovação, né? É demais. Que povo é esse? Que povo é esse que está vendo os alimentos aumentarem, a gasolina, os combustíveis? Que povo é esse que está perdendo a sua liberdade, sendo censurado? Vocês já repararam que nunca houve tanto evento no Brasil inteiro? Aqui no Rio de Janeiro, esse filhote de ditador, esse prefeitinho, não é? Em cada praça cria um evento. Para quê? Eles querem um povo doidão, eles querem um povo drogado, bêbado, no baile funk, no pagode. É isso. Não é nem mais o futebol, porque alguns anos atrás o futebol era o circo. Hoje são os eventos dentro das comunidades, não é? Você vê pessoas sem estudo, sem instrução, de nada, com carrões cheios do dinheiro. Nós já somos o país do trambique, o país do jeitinho, o país onde ninguém trabalha, o país onde todo mundo ganha essa porcaria de benefício. Um governo que não cria emprego, um governo que não aquece a economia, um governo que quer censurar a minha boca. Mas agora é que eu vou falar, e vou falar tudo que eu sei, né? A educação, um caos. Rede pública, um caos, e rede privada, com raríssimas exceções, também um caos. Conteúdos fabricados por intelectuais de esquerda. Eu, como professor de história que ainda atuo, vejo como os livros passam uma visão errada, narrativas de esquerda,
Dentro da matéria de sociologia, por exemplo, existe o absurdo de considerar criminoso vítima. Olha, tem alguma coisa errada. Que se você pensa muito no criminoso, você esquece a vítima. É o cúmulo, está tudo invertido. Existe ajuda para a família do preso, mas não existe ajuda nenhuma para a família da vítima que perdeu um ente querido assassinado. Uma polícia inoperante, não por culpa dela, mas por culpa desse judiciário corrupto, safado. Se existisse dignidade, existiria um projeto de Estado. Ao longo de 5 governos seguidos, erradicar as favelas do Rio de Janeiro. Exatamente isso. Não é para ter favela, não é comum, não é normal. Sabe para que tem favela? Porque é lá onde estão as drogas, é lá onde estão os bandidos, é lá onde uma série de pessoas, através de contravenções, através de atos ilícitos, ganham dinheiro. É lá onde estão os bolsões de pobreza que, na época de eleições, os políticos vão pedir voto. É lá que os favelados, vítimas, mas ao mesmo tempo opressores, se você pensar dialeticamente. Sim, eu estou pagando a luz desses caras. A minha luz, a sua luz é cara para eles não pagarem. Onde já se viu isso? As favelas têm que terminarem. Eles têm que pagar luz e água igual eu pago. Tá entendendo? O que tem a ver, que tem que existir nesse país, né, é fazer essa economia funcionar. Uma economia de mercado, uma economia que dê emprego, onde as pessoas criem riqueza, onde as pessoas possam pagar suas contas. E favela nunca mais. Favela interessa para político corrupto, safado. Exatamente isso. Um dos poucos países do mundo que existe justiça eleitoral. Que isso, minha gente? Urnas eletrônicas sem voto auditável. A Constituição diz que tem que auditar. Até quando vocês vão ficar aí parados, vendo abobrinhas em TikTok, em Facebook, em Instagram? Acorda! Se não formos à luta e não formos às ruas, nada disso mudará. Trump tem que ganhar. Vocês sabem quem está por trás desse careca malvado? É o Biden, é a CIA, é a esquerda americana, que deve perder. Que deve perder. Minha gente, hoje, no dia 1º de agosto, de manhã, tem muito mais para falar, muito mais. Eu farei um próximo vídeo falando exclusivamente sobre a educação. Obrigado a todos e se inscrevam no nosso canal aí. Abraços históricos.